A viúva de Sarepta entregou tudo que ela tinha para o profeta do Senhor. Por que será que o Senhor exigiu isso dela? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Vem e Segue-me na Prática. Estou aqui para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostar do vídeo, dá um like. E faça seus comentários também, que eu acho muito legal e eu respondo todos que eu posso. E se você não ativou lá o sininho, ativa o sininho para poder receber a notificação de todos os vídeos do nosso canal. Que história extraordinária da viúva de Sarepta. Tem um ensinamento grandioso por trás dessa história. É muito legal o que acontece aqui com ela. O profeta Elias vai até ela, porque o profeta havia fome na terra, uma fome muito forte, muito pesada, e a população estava passando realmente muita necessidade devido aos seus pecados. E aí então o profeta Elias foi enviado até a viúva de Sarepta para que ele pudesse se alimentar lá. Mas ela, quando chegou lá, ela tinha pouca coisa, né? Ela disse que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, ou seja, praticamente nada. E ela disse que quando Elias chegou para ela, ele disse assim: olha, eu queria que você fizesse comida para mim. E aí ela falou: olha, não tenho nada, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite na panela. E eu estava planejando aqui, vim aqui pegar lenha para poder fazer uma fogueira, fazer um bolo aqui para mim e para o meu filho, e a gente ia comer e depois a gente ia morrer, porque não tinha mais nada. E o profeta falou: não, faça o que eu estou te dizendo, né? E aí ela disse: tá bom, eu vou fazer. E eu achei tão interessante essa atitude dela. Ela sabia que não tinha mais nada para comer. Se ela desse para o profeta Elias, ela e o filho iam morrer de fome. E aí então mas ela fez, ela seguiu, né, o que o profeta disse. E é muito interessante que ela diz assim, né, no versículo, em 1 Reis 17, 13, diz: e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel. Olha só o que o Senhor diz, né? A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então o Senhor havia feito uma promessa, né? E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Então ela foi lá, fez o bolo, né? E aí eles comeram. Só que diz aqui, olha só o que diz. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim ela e ele e a sua casa comeram muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então a gente consegue perceber nessa mensagem um ato de fé por parte dela, de coragem e de obediência ao profeta do Senhor e ao Senhor, claro. Mas existe algo muito forte por trás dessa história. O porquê do Senhor exigir isso dela. É interessante isso, que em muitas ocasiões o Senhor exige algumas coisas. Às vezes até exige coisas que, para nós, na nossa visão tão curta das coisas, né? O Senhor consegue enxergar tudo, mas a gente consegue só ver o que está à frente do nosso nariz. O Senhor consegue enxergar todas as coisas, passado, presente e futuro. Mas é interessante que ela seguiu o que o profeta falou, seguiu o que o Senhor mandou, e por trás disso, dessa exigência do Senhor, havia algo muito mais forte, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Por que será que o Senhor exige tanto assim, às vezes, das pessoas? Eu me lembrei do dia em que Cristo estava assentado, né, de frente à Arca do Tesouro, lá no Novo Testamento, mais propriamente dito em Marcos 12, dos versículos 41 a 44, a gente consegue ver ali
experiência extraordinária também da viúva que foi ali e pagou o seu dízimo. Então diz a Escritura que muitos vinham lá, né, e depositavam, né, na Arca do Tesouro muito dinheiro, colocavam ali bastante coisa e tal. E só que chegou aquela viúva, uma pobre viúva, diz a Escritura, uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Olha isso. Enquanto que os outros vinham traziam muito dinheiro. E chamando os seus discípulos, isso foi muito legal, né? O Cristo sempre ensinando alguma coisa. Cristo chamou os discípulos e disse assim para eles, no versículo 43, em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na Arca do Tesouro. Porque todos ali lançaram o que lhes sobejava, ou seja, o que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. É muito parecido com a história da viúva de Sarepta. As duas eram viúvas, né? E a viúva de Sarepta deu tudo que ela tinha. A viúva, o dízimo dali, aquela experiência com Cristo, aquela viúva também, deu tudo que ela tinha. E que interessante isso, esse paralelo com essas duas mulheres. Eu achei tão bom isso, achei tão... A gente quando lê, a gente não percebe o que tem por trás. E é muito importante que quando você estuda as Escrituras, você procure enxergar o que está por trás, o que tem nas entrelinhas das Escrituras. Porque ver a história, é muito bonita a história da viúva de Sarepta, a história do dízimo da viúva. É bonito. Mas o que tem por trás disso? O que é que o Senhor queria destas mulheres? A Sister Michelle de Craig, que é primeira conselheira da Presidência Geral das Moças, até citei esse mesmo discurso dela, o Descontentamento Divino, de abril de 2018, ela faz uma menção aqui, ela faz no meio do seu discurso, eu peguei esse pedacinho aqui que eu achei muito interessante, que tem a ver com o que a gente está falando. Ela disse assim, ela está falando para as mulheres, né? Ela disse: vocês já sentiram que os seus dons e talentos eram insignificantes para o que tinham de fazer? Eu já, ela disse. Mas podemos dar o que temos a Cristo, e Ele multiplicará nossos esforços. O que vocês têm a oferecer é mais do que suficiente. Mesmo com suas fraquezas e debilidades humanas, se confiarem na graça de Deus. E eu fiquei, assim, pasmo aqui, né, com essa citação, né, com esse discurso inteiro, mas nesse pedaço, né, ela está dizendo: o que vocês têm a oferecer é mais do que suficiente. Fiquei ponderando sobre isso, né? Poxa, mas aquela viúva, a viúva de Sarepta não tinha nada, um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. A viúva lá do dízimo, ela só tinha meio centavo, diz ali, né? Que ela tinha exatamente meio centavo. Como assim? Meio centavo e um punhado de farinha e um pouquinho de óleo na botija. Mas ela disse: o que vocês têm a oferecer é mais do que suficiente. Isso me fez enxergar o que é que o Senhor queria delas. Quando a gente vai para a história de Jó, por exemplo, a gente também consegue enxergar isso. Jó, ele perdeu absolutamente tudo o que ele tinha. E ele perdeu a família, ele tinha 10 filhos, ele perdeu os filhos, ele não perdeu a esposa, mas perdeu os 10 filhos. 10 filhos. Ele perdeu todos os bens, ele era muito rico, perdeu todos os bens, e ele perdeu a saúde dele, ele ficou leproso. E a lepra naquela época era interpretada como pecado, né? O camarada cometia um pecado e ele tinha lepra, e isso era em razão do pecado dele, era resultado dos pecados dele. E Jó ficou numa situação
terrível. Então todo mundo que estava em volta dele dizia: cara, o que você fez? Você fez alguma coisa errada, né? Não é possível que é, você perdeu tudo. Você perdeu seus filhos, você perdeu sua saúde, você perdeu seus bens. O que você fez de errado? Então eles estavam atribuindo a Jó culpa pelo que estava acontecendo. E na verdade não era nada disso. O Senhor estava exigindo algo de Jó. Também tem a ver com a história da viúva de Sarepta, também tem a ver com o dízimo da viúva naquela experiência. Será que Jó e essas duas viúvas, eles têm alguma coisa em comum? O interessante é o que Jó diz assim, depois que ele perdeu tudo, né? Depois que ele não tinha mais os filhos, não tinha mais saúde, não tinha mais os bens, então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só, que fidelidade ao Senhor. Mas por que o Senhor exigiu tanto de Jó naquele momento? É difícil, acho que é uma das histórias mais, vamos dizer assim, acho que ninguém passou por tanta aprovação depois de Cristo, obviamente, né? Por tanta aprovação, né, como Jó passou. Acho que ele foi um dos que mais passou provações nessa vida. E a gente consegue ver que mesmo com tudo isso sendo tirado dele, ele permaneceu fiel, permaneceu puro e limpo. O que será que tem a ver essa história, né, de Jó com a viúva de Sarepta e o dízimo da viúva? Tem uma outra história também, um jovem rico, lembra? O jovem rico também, ele chegou para Cristo e disse assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Cristo disse para ele: olha, tem que guardar os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí, depois de Cristo citar esses mandamentos, e é interessante que Cristo cita 6 mandamentos ligados, na verdade, ao amor ao próximo, que talvez era isso que estava. Cristo conhecia, né, as pessoas, e conhece, né, conhecia muito bem as pessoas lá, e quando esse jovem chegou, ele o conhecia muito bem. E aí ele disse: mas Senhor, isso tudo eu já faço. Né? Eu faço isso, eu guardo todos esses mandamentos, eu tenho uma vida limpa. E aí Jesus olhando para ele, diz aqui, Jesus olhando para ele o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso, né, com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Por que o Senhor exigiu isso dele? Por que o Senhor exigiu de Jó tudo que ele tinha? Por que o Senhor exigiu tudo da viúva de Sarepta? Por que o Senhor exigiu tudo daquela viúva que pagou tudo que tinha como dízimo? Outra história interessante é quando Pedro, ele estava, Cristo havia ressuscitado, ele havia morrido, né, ressuscitado e tudo mais. Cristo já tinha aparecido para eles algumas vezes. Mas lá em João, no capítulo 21, acontece algo estranho. Assim, não é que é estranho, mas a gente vai entender, né, o que significou isso. Mas os apóstolos foram pescar, voltaram para as redes. Depois de tudo que tinha acontecido, daquela experiência de praticamente 3 anos com Cristo, viram tantas coisas acontecendo, tanto o Espírito do Senhor ali, o próprio Salvador ali, né,
ensinando eles tendo experiências, eles viram tantos milagres, tantas coisas acontecendo, e eles voltaram para as redes depois de tudo que aconteceu, de tudo que eles viram, depois de Cristo ter sido Cristo ter ressuscitado, eles simplesmente voltaram para as redes a pescar, voltaram para o seu trabalho profissional. E é interessante que Cristo chama Pedro, porque ele era o principal, ele era o profeta, seria o presidente da igreja. Cristo chamou ele. E por 3 vezes, Cristo faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que a estes, apontando talvez para os peixes, para aquele trabalho dele profissional? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, por 3 vezes, né? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. O que você está fazendo aqui, Pedro? Por que você voltou a pescar? Por que você voltou para o teu trabalho profissional? Eu quero que você vá e vá salvar almas. É isso que eu quero que você faça. Por que você veio aqui? Voltou para cá? E aí, depois da 3ª vez, né, ele ficou triste, Pedro, né? Puxa, o senhor... Mas era isso que o senhor queria. O senhor queria mais de Pedro. O que essa história de Pedro, o que a história de Jó, da viúva de Sarepta, do dízimo da viúva, tem a ver com tudo isso? O que existe por trás dessas histórias? Então eu fiquei ponderando sobre isso, porque eu fiquei pensando, ponderando sobre a história da viúva de Sarepta, e estas histórias das Escrituras começaram a vir na minha mente, e o Espírito foi mostrando para mim e me dando um outro entendimento das coisas que eu não tinha também antes. E na verdade, eu pensei em algumas escrituras quando quando essas experiências, essas histórias começaram a vir na minha mente, e elas começaram a se linkar, né, começaram a se ligar uma nas outras. Tem uma escritura que diz em Mateus 16, 24 a 26, escritura super conhecida, diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Pois eis que o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Olha isso, são palavras profundas que Cristo disse. Você quer encontrar a sua vida? Você tem que perder ela antes. Você quer ter a vida eterna? Você tem que perder, você tem que carregar a sua cruz. Você tem que se entregar totalmente. E eu fiquei pensando nisso. E Cristo disse, quando ele disse, né, o primeiro mandamento é o mais... tem os 2 grandes mandamentos, né? O primeiro diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então eu pensei assim, bom, o que o Pai Celestial está exigindo de nós? Por que o Pai Celestial exigiu da viúva de Sarepta todo o seu sustento? Por que o Senhor exigiu daquela viúva que deu tudo que ela tinha? Por que o Senhor exigiu de Jó todas as coisas que ele tinha? Por que o Senhor exigiu dos seus discípulos, em especial ali que eu falei de Pedro, o que o Senhor queria de Pedro? O Senhor queria tudo de Pedro. O Senhor queria tudo de Jó, tudo da viúva de Sarepta, tudo daquela viúva que pagou o seu dízimo com apenas meio centavo. E o que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de mim? Ele quer tudo. Aí parece uma coisa estranha, né? O Senhor quer tudo de mim? Isso, Ele quer tudo. Porque Ele diz, se você perder a sua vida por amor de mim, você vai encontrar a vida eterna. E perder tudo para o Senhor, e eu fiquei pensando, mas puxa, perder tudo, entregar tudo. O que o Senhor quer
realmente. E aí eu li uma citação fantástica que eu quero compartilhar com você aqui de C.S. Lewis. Ele é um escritor que é muito citado pelas autoridades gerais. Ele é um historiador e ele escreveu muito sobre Cristo, ele sabe muito da história, ele tem um entendimento fantástico da história do Salvador. E ele disse o seguinte, ele diz, Cristo diz, entregue-me tudo, não quero um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro e um pouco do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar o seu eu natural, mas para matá-lo. Meias medidas são inúteis. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Eu quero derrubar a árvore toda. Entregue todo o eu natural, todos os desejos que você considera inocentes, bem como aqueles que você considera maus, e todo o aparato. O Senhor quer tudo, Ele quer que você entregue tudo. E aí ele diz assim, e eu lhe darei em troca um novo eu. Na verdade, o que eu lhe darei é a mim mesmo. Minha vontade se tornará a sua. Aquelas várias histórias que eu contei aqui hoje, o que o Senhor queria daquelas pessoas? Ele não queria a farinha e nem o azeite da botija. Ele não queria o dinheiro da viúva. Ele não queria que Jó, o dinheiro, os bens de Jó, nem os filhos de Jó, nem a saúde de Jó. Ele não queria o trabalho só de Pedro. O Senhor queria eles, aquelas almas. E o Senhor quer a sua alma. O Senhor quer você. Mas está muito claro aqui nessa mensagem do C.S. Lewis, ele está dizendo, eu quero você porque eu vou lhe dar um novo eu em troca. Na verdade, o que eu lhe darei é a mim mesmo. Olha isso. Então o Senhor falando, olha, se você se entregar para mim, se você entregar a sua vida, a sua alma, o seu coração, poder, mente, força, tudo para mim, eu vou te dar um novo eu vou ser seu. Ele está dizendo, eu vou lhe dar a mim mesmo. Ele está dizendo, a minha vontade se tornará a sua. Olha isso. Então, às vezes, você pode pensar o seguinte, você pode dizer assim, bom, o que eu tenho não é suficiente. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho nada, eu sou fraco, eu não tenho... Mas o Senhor não quer isso. O Senhor não quer os teus bens. Ele não quer a tua saúde. Ele não quer o seu carro, a sua casa. Ele quer só o seu tempo ou a sua saúde. O Senhor quer você. Ah, mas o que eu tenho para oferecer? O que eu tenho se não apenas um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija? A Sister Craig disse, o que vocês têm a oferecer é mais do que suficiente. Se você é tímido, se você tem problemas emocionais, se você tem dificuldades, seja no que for, físicas, espirituais, mentais, emocionais, seja o que for. Ai, mas eu sou feio, eu não sou inteligente, eu não tenho diplomas, eu sou uma pessoa fraca, eu sou... Você é suficiente. O que você tem é suficiente para entregar para o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer você. Ele não quer as coisas que você tem. Ele quer você. Porque Ele vai transformar você em alguém diferente. Ele vai transformar você nele. É isso que Ele quer para você. Lembre-se sempre disso. O que você tem, seja o que você tiver,
Ou se você disser, não tenho nada, mas você tem você. E você é suficiente. Te vejo no próximo vídeo.